E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. Ao longo do nosso caminho de fé, nos deparamos com duas perguntas que ecoam profundamente em nós. Como temos recebido a voz de Deus? E mais significativo ainda, estamos permitindo que essa voz realize uma mudança genuína em nossas vidas? Essa passagem bíblica diz que a voz do Senhor era como o som de muitas águas. Essa descrição nos convida a ponderar sobre a intensidade e a onipotência da voz do Senhor, ressoando como um clamor profundo e constante em nossos corações. No dia a dia, nos deparamos com o desafio de conseguirmos ouvir a voz de Deus em meio ao tumulto do mundo. A sociedade moderna nos confronta com várias vozes, expressas por incertezas, ganância, medo, acomodação, entre outras. Essas vozes competem por nossa atenção, buscando nos desviar do caminho da verdade. O dilema é evidente. Como identificar a voz do Criador em meio a esse caos? A resposta, contudo, é clara e fundamentada na palavra de Deus. Precisamos reconhecer que a sua voz é vital para o nosso crescimento espiritual, sendo alimento para a nossa alma, bálsamo para nossos anseios, luz para o nosso caminho e guia para o nosso desenvolvimento. Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo, em todos os seus ensinamentos, destaca a importância de habitarmos ricamente na palavra de Cristo para alcançarmos resultados extraordinários. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que diz: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus é o exemplo máximo de alguém que permaneceu na palavra de Deus. Ao resistir às tentações no deserto, ele se apegou às Escrituras, e assim as venceu uma a uma. Se desejamos vencer as vozes adversas, precisamos seguir esse exemplo, permitindo que a palavra de Deus nos oriente, nos guarde e nos transforme. Entretanto, enfrentamos o perigo de ignorarmos a voz de Deus, sendo essa a pior atitude que poderíamos adotar. Isso se manifesta quando nós seguimos a multidão, sucumbindo à dúvida, à ganância, ao medo, à acomodação e ao preconceito. Ignorar sua voz nos leva por caminhos distantes de sua vontade. A palavra nos mostra Pedro andando sobre as águas. Ao desviar o olhar para as circunstâncias ao seu redor, ele começou a afundar. Isso nos ensina sobre a importância de mantermos o foco na palavra de Deus, ao invés de nos deixarmos levar pelas ondas do mundo. Muitos já ouviram sobre a fábula da cigarra e da formiga. Enquanto a cigarra se distrai com as superficialidades do verão, a formiga trabalha diligentemente, preparando-se para o inverno. Da mesma forma, devemos nos impregnar da palavra, mergulhar profundamente nela, permitir a atuação do Espírito Santo e compreender o valor que Deus nos confere em tudo isso. Vimos no versículo de hoje que o Senhor, em sua natureza onipotente, manifesta sua voz com o som de muitas águas. Ele interage conosco não apenas como um Criador distante, mas como um Pai amoroso que anseia pela nossa comunhão. A sua palavra é viva e eficaz, capaz de transformar nossas vidas se assim nós permitirmos. O Espírito Santo nos desafia a resistirmos à tentação, evitarmos fofocas, superarmos o desânimo, não cedermos ao preconceito e vencermos o medo. Esses são passos práticos para triunfar sobre as vozes contrárias e permanecermos assim firmes na palavra do Senhor. Para que haja uma mudança efetiva em nós, precisamos aplicar os ensinamentos bíblicos em nossa vida diária.
devemos nos questionar constantemente: estamos verdadeiramente permitindo que a voz de Deus prevaleça em nossos corações e em todas as nossas ações? A resposta está na busca pela palavra, no estudo da Bíblia e na imersão profunda nas águas de Deus. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, que diz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse convite de Jesus nos recorda da responsabilidade pessoal que temos em ouvirmos a voz de Deus. O Espírito Santo nos lembra que, ao permanecermos na palavra, podemos pedir o que quisermos e isso nos será concedido. Ao compreendermos e absorvermos em nós a importância da voz de Deus, podemos experimentar uma transformação genuína e duradoura. Que a verdadeira voz que prevalece ressoe em nossos corações, orientando-nos a cada passo de nossa jornada espiritual.